Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula e desta vez vamos estudar o modelo de vida útil dos capacitores, né? Na aula anterior a gente discutiu os modelos de vida útil mais utilizados para semicondutores e agora vamos continuar a nossa análise aplicado aos capacitores. Bom pessoal, lembrando aqui, né, mais uma vez, quais são os mecanismos de falha e os fatores estressantes nos capacitores. Vamos lembrar que existem basicamente três tecnologias de capacitores mais utilizadas em conversores eletrônicos, que são os capacitores de alumínio, os capacitores de filme, né, polipropileno, e os capacitores cerâmicos multicamadas. Então, nesses capacitores, cada um deles vai ter um mecanismo de falha diferente, né? Por exemplo, os capacitores de alumínio vai ter a vaporização do eletrólito, os capacitores cerâmicos têm a corrosão devido à umidade, os capacitores de filme, desculpa, e os capacitores cerâmicos podem sofrer, por exemplo, com fissuras devido a estresses mecânicos, né? E, além disso, os fatores que são responsáveis pelo estresse no capacitores, eles são basicamente a tensão de operação do capacitor, a temperatura de operação, também chamada de temperatura de hotspot, e o ripple de corrente no capacitor que vai provocar, as perdas dissipadas no componente, dissipadas, por exemplo, na resistência série do componente. Além disso, os capacitores de filme eles sofrem também com umidade, e os capacitores cerâmicos eles vão sofrer com vibração. Porém, assim como nós vamos ver, a grande maioria dos modelos de vida útil que existem para capacitores não levam em consideração umidade e vibração. Considera-se que eles estão sob condições ideais de operação e os modelos de vida útil vão considerar apenas esses três fatores que eu mostrei aqui para vocês. E como que são realizados os testes acelerados em capacitores? Bom, aqui tem uma foto de um setup lá na Universidade de Aalborg, na Dinamarca, né? Onde nós temos aqui, por exemplo, uma câmara responsável por gerar os ripples no capacitor. São duas câmaras diferentes, com especificações diferentes. E tem uma câmara controlada, climatizada aqui, que a gente consegue fazer variação de temperatura, por exemplo, da temperatura ambiente, de menos 70 graus a 180 graus, consegue controlar a umidade de 10% de umidade relativa até 95%. Então, esse setup aqui a gente consegue também fazer variações de estresse de tensão de até 2000 volts, ripples de corrente de até 100 amperes e até 100 kHz de frequência. E com isso aqui a gente consegue medir capacitância, resistência série equivalente, indutância série equivalente, isolação, resistência, corrente de fuga, corrente de hotspot do capacitor, que é a corrente de operação dele. Então é um setup feito para você colocar um capacitor, um conjunto de capacitores, setar uma determinada condição de operação que você quer e medir as horas de operação. Lembrando que os capacitores eles não sofrem com ciclagens térmicas assim como os semicondutores. Eles podem perdurar naquela condição de operação até que ocorra a falha, né? E aí essas falhas elas são medidas através dos critérios de falha. Cada tecnologia vai ter o seu critério específico, mas basicamente tem um critério relacionado com a capacitância base. Ela não pode variar mais do que um valor, normalmente 20%. E perceba que a capacitância base ela sempre tende a diminuir, né? Essa variação de 20% é positiva ou negativa. Se a capacitância base subir mais de 20%, também o capacitor falhou. Mas na grande maioria dos eventos, dos fenômenos físicos, essa capacitância ela tende a diminuir por processos de degradação, por processos de envelhecimento, fuga de corrente e etc. Né? E a gente tem também um outro critério de falha, que é a resistência série equivalente aumentar demais, muitas vezes dobrar o seu valor inicial. São especificações aí, né, Isso aqui são especificações características de um capacitor eletrolítico, por exemplo. Mas como eu falei, cada tecnologia vai ter a sua especificação. É importante que vocês confiram no datasheet. Então, aqui são o resultado de testes, por exemplo, acelerados. Então, perceba que foram feitos testes com 10 capacitores diferentes, medindo seus valores de capacitância, de resistência série, de temperatura. E foi verificado aquela operação contínua, né? Foi verificada a quantidade de horas necessárias para atingir a falha do componente, né?
Então, foi feito um teste com 85 graus de umidade relativa e obteve-se uma duração máxima aí de 2.160 horas. Um segundo teste com umidade relativa um pouco mais baixa, o que faz com que a vida útil dos capacitores. Esse teste foi para capacitores de filme, tá? Então, se a umidade relativa diminuiu, então a vida útil espera-se que ela aumente, né? Então, um teste que dura 2.700 horas. Então, beleza, eu tenho esses resultados e a partir daqui eu vou aplicar os modelos eu vou tentar obter, né, os modelos de vida útil através desses testes. Para capacitores, nós não vamos ter uma gama muito complexa de modelos, como eu mostrei para vocês nos semicondutores. Na verdade, existe um modelo principal, que é esse daqui, é um modelo geral, que ele calcula o tempo total de operação, o L, que muitas vezes é dado em horas. Então, esse L ele vai ser igual a um L0. Esse L0 é o tempo total de operação sob condições nominais. Esse valor ele é informado no datasheet. Por exemplo, 2.000 horas, 10.000 horas, 100.000 horas para capacitores de filme, por exemplo, né? E aí, este cálculo do número de horas de operação ele vai depender da tensão de operação do capacitor, da tensão nominal de operação do capacitor. Então, perceba que aqui nós temos um estresse de tensão. Ele vai depender da energia de ativação da falha desse dispositivo, mais uma vez da constante de Boltzmann, e de uma variação de temperatura, né, da temperatura de hotspot e da temperatura na condição nominal. Perceba que isso aqui, mais uma vez, nada mais é do que um termo de Arrhenius também, né? Este modelo ele é aplicado a todas as três tecnologias, tá? Mas existe um modelo mais simplificado, um modelo mais simples, que ele deriva de uma condição específica do teste acelerado, que ele apresenta bons resultados quando aplicados a capacitores eletrolíticos e capacitores de filme. Então perceba que eu mantenho aqui o L0, né? E eu tenho aqui um termo que é o mesmo termo que é responsável pelo estresse de tensão do capacitor. E agora aquele termo de Arrhenius ele se reduziu a um 2 elevado a T0 menos a temperatura de hotspot, né, dividido por um coeficiente N2. Então aqui eu tenho dois coeficientes, né? O 1 é chamado de expoente de estresse ou coeficiente de estresse de tensão, e o segundo é o coeficiente ou expoente de estresse de temperatura. Para capacitores eletrolíticos, esse N1 ele varia de 3 a 5. Para aplicações onde o estresse de tensão ele é menor, ou seja, a tensão de operação do capacitor ela está até 80%, se não me engano, do valor da temperatura nominal, costuma-se utilizar um valor mais próximo de 3. À medida que esse estresse aumenta, ele passa de 80%, já é recomendado utilizar valores mais altos, 4 ou 5. Tá? E para capacitores de filme, esse expoente de tensão ele é de 7 a 9,4. São valores estatísticos oriundos dos testes acelerados que foram realizados na literatura. Para os dois casos, o N2 costuma ser igual a 10. Quando a gente olha para esse termo aqui, pessoal, a gente consegue concluir através daqui aquela expressão, né, que você já deve ter escutado, que se a temperatura do capacitor subir 10 graus, a sua vida útil cai pela metade. Isso daqui deriva daqui, né? Porque imagina que eu tenho uma vida útil para uma determinada condição. Então isso aqui, esse termo aqui no numerador, nada mais é do que um delta de temperatura. Então eu tenho aqui um delta de temperatura dividido por 10, né? Se a minha temperatura de operação ela sobe 10 graus, né? Então quer dizer que esse delta aqui ele vai ser 10 vezes menor. Então vamos botar aqui um menos 10 aqui, tá? Então vai ficar menos 10 dividido por 10, que vai dar menos 1, né? Então eu vou ter um 2 elevado a menos 1. Então a minha vida útil caiu pela metade. É daqui que vem essa expressão que você já deve ter escutado. Se eu aumento 10 graus na temperatura de operação do capacitor, a sua vida útil cai pela metade. Assim como se eu conseguir diminuir a sua temperatura de operação em 10 graus, a sua vida útil vai dobrar o seu valor. Mas os capacitores eletrolíticos, né, vocês viram que na definição desse N1 ele vai depender do estresse de tensão. Isso aqui é uma forma de tentar melhorar esse modelo simplificado quando esse estresse de tensão ele é importante.
Mas na realidade, né, se você quiser trabalhar com um modelo mais completo que relaciona o estresse de tensão para capacitores eletrolíticos, você tem que utilizar esse modelo aqui, que na verdade são três expressões diferentes em função desse epsilon, que é o estresse de tensão, né? Então, na verdade, levando em consideração aqui a parte do estresse de tensão, né, o que eu consigo perceber é que para baixos valores de estresse, esse termo é linear, né? A vida útil ela varia linearmente com essa razão. Para um estresse médio, eu tenho uma variação na ordem da lei de potência, né? Uma inversa aqui, por exemplo. Já para um estresse muito elevado, eu tenho uma variação exponencial. Então, perceba que este modelo médio aqui, ó, é o modelo geral e a partir dele que eu consigo simplificar para o modelo que eu apresentei no slide anterior, este modelo aqui, né? Então esse modelo ele é indicado para estresses médios de tensão do capacitor. O que na grande maioria das vezes vai ser utilizado, porque quando você utiliza, por exemplo, um capacitor para um barramento CC ou para qualquer outra aplicação contínua, a gente costuma sempre dar uma folga na tensão do capacitor para não trabalhar muito perto do nominal dela. Então a gente sempre dá uma folga de 70% a 80%, o que faz com que o capacitor caia nessa região de estresse médio e a gente possa utilizar aquele modelo simplificado. Como vocês sabem, o modelo de vida útil para capacitores de filme ele também depende da umidade relativa, até como eu mostrei para vocês naquele gráfico lá, oriundo dos testes acelerados. Então, esses autores lá de Aalborg, utilizando aquele setup, eles melhoraram o modelo simplificado, inserindo agora um termo que relaciona a umidade relativa, né? E o objetivo deles era fazer aquele teste para diferentes condições de umidade relativa e obter um modelo de vida útil, né? Calculando esse expoente do estresse de umidade, esse N3, né? Neste modelo aqui agora, o RH é a umidade relativa de operação e o RH0 é a umidade relativa sob condições nominais. Para aquele teste que foi realizado naquelas condições, aquele part number que foi ensaiado dentro daquele range de umidade relativa, chegou-se no N3 que varia de 1.8 a 2.3. Isso aqui é só para vocês terem uma noção mais ou menos de quais valores utilizar ou de como desenvolver um modelo. Se, por exemplo, eu quisesse desenvolver um modelo que leve em consideração vibrações mecânicas na vida útil de capacitores cerâmicos, primeiro eu preciso de uma forma de ensaiar controlando o estresse mecânico. Eu tenho que ter uma forma de quantificar e controlar o estresse mecânico e a partir dos resultados eu consigo fazer o fit no modelo, incluindo este parâmetro. Tá? Então aqui fica como referência para vocês. E por fim, existe uma outra forma fornecida pelos fabricantes, uma forma gráfica de determinar qual que é a vida útil do capacitor diante de uma certa condição, levando em consideração informações que são puramente informadas no datasheet. Por exemplo, isso aqui é o datasheet da TDK, desse part number aqui B41456, e nesse datasheet, que é um capacitor eletrolítico, esse gráfico aqui relaciona a razão entre o ripple de corrente numa frequência desejada e o ripple de corrente nominal, que é para 100 Hz, né? O dobro da frequência normalmente da frequência fundamental, e relaciona essa razão entre dos ripples com a temperatura de operação do capacitor. Então, para a condição de ripple nominal, quando essa razão é igual a 1, é especificado que este capacitor dura 12.000 horas a 85 graus. Se eu mantenho esse ripple de corrente, constante, à medida que eu diminuo a temperatura, o meu capacitor ele passa a durar mais. Ele pode durar 2.500 horas nessa temperatura, 5.000 horas nessa temperatura, 25.000, 50.000, 100.000 e assim sucessivamente. Né? Eu consigo interpolar valores aqui entre essas duas amostras. E à medida que o meu ripple aumenta, essa razão aumenta, a minha vida útil ela também vai diminuir.
né? E como que eu consigo essa informação deste ripple numa frequência desejada? Bom, você pode utilizar este outro gráfico aqui, né, que calcula qual que é o ripple para uma determinada frequência. Então vamos supor que você quer o ripple para 1 kHz. Então, você vai chegar aqui em 1 kHz. Essas curvas A, B, C, D estão relacionadas com as especificações geométricas, porque o mesmo capacitor, para a mesma tensão e mesma capacitância, ele pode ter diâmetros diferentes, alturas diferentes, etc, né? Então, esse A, B, C, D aqui são para essas especificações geométricas do capacitor. Vamos pegar aqui para essa curva C, essa mais alta aqui. Ó. Então, se eu chego aqui para 100 kHz, 1 kHz, um ripple que era de, sei lá, 40 amperes, em 1 kHz eu vou ter aqui um pouco mais de 1.15, vamos botar aqui 1.16. Então esse meu ripple ele vai ser 16% maior. Então eu posso chegar aqui e calcular essa razão em relação ao ripple nominal, informação essa que foi dada no datasheet também, e aí eu consigo determinar uma estimativa de quanto tempo mais ou menos o meu capacitor ele vai durar. Claro que isso aqui não é um modelo, não é uma equação, né? Não é um modelo analítico, mas é uma forma gráfica, uma forma rápida de você bater o olho e ver mais ou menos quantas horas o seu capacitor vai durar naquela condição. Lembrando que durante a operação do capacitor, ele não trabalha somente na mesma condição, ele trabalha em diferentes condições e por isso a gente precisa de uma estratégia para quantificar a vida útil diante de todas essas combinações de condições. E isso é coisa essa que nós não vamos conseguir fazer através dessa forma gráfica. Mas fica aí de informação. Bom, pessoal, com isso eu finalizo a segunda parte da nossa aula e eu vejo vocês na parte 3.